Bom dia, igreja, graça e paz. Eu quero trazer uma breve meditação no texto do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 17 e 18, que está escrito assim: Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e ainda que as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, e não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Nesse texto, o profeta Abacuque traz um ensinamento não apenas para a nação de Israel, mas ele traz um ensinamento que serve para todos os tempos, para cada um de nós. Eu vejo nessa declaração do profeta Abacuque o que eu chamaria de submissão aos desígnios divinos, submissão aos desígnios de Deus. Hoje eu vejo muitas pessoas naquela questão de determinar, de exigir de Deus, mas o verdadeiro espírito cristão, ele é um espírito de submissão. O cristão deve estar preparado para aceitar os desígnios de Deus com humildade. Nós vivemos dias muito difíceis, onde tem se difundido a ideia de que Deus vai fazer. Eu posso chegar para você aqui agora e falar: irmão, eu estou declarando tal bênção sobre a sua vida. Irmão, Deus está dizendo que vai abrir essa porta, que vai fazer isso. Mas não é isso que a palavra de Deus requer de nós. O que a palavra de Deus requer de nós é que nós amemos o Senhor, que nós confiemos tanto no Senhor, que estejamos dispostos a nos colocar debaixo humildemente do seu desígnio, aceitando com resignação, com coragem e com humildade aquilo que Deus preparou para nós, entendendo que aquilo que Deus preparou para nós é o melhor, ainda que não dentro da nossa conveniência, ainda que não dentro da nossa perspectiva, expectativa, mas com certeza redundará em nosso eterno bem, conforme está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, finalmente, todas essas coisas vão concorrer para o nosso eterno bem. Mas o que nós podemos entender é que nem sempre o caminho que Deus vai usar para nos fazer chegar à realização, à alegria, não é o conveniente, não é humanamente confortável. Eu posso citar aqui o texto do profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 11, que diz assim: Eu sei que pensamentos têm a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Eu entendo aqui que Deus está dizendo assim: olha, vocês não sabem os meus pensamentos, vocês não sabem o que eu desejo para vocês, mas eu quero que vocês compreendam que são pensamentos de paz, não são pensamentos de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus está dizendo: olha, eu quero que vocês sejam felizes, eu quero que essas aspirações que estão dentro dos seus corações, que é para o bem, que é para a felicidade, eu quero cumprir. Então Deus falou: vocês irão, invocarão e me orarão a mim, e buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Então, se nós aplicarmos nosso coração a compreender a vontade de Deus e a aceitar o caminho pelo qual Deus nos fará lembrar, o Senhor finalmente fará com que estejamos felizes. Mas nós podemos voltar em Isaías, capítulo de número 55, versículo 9, onde Deus fala: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais elevados do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então nós precisamos entender que uma coisa é nós queremos estar bem, queremos estar felizes, mas o caminho do ponto onde nós encontramos hoje até essa felicidade só Deus sabe. E uma vez que só Ele sabe, nós precisamos caminhar pela fé, muitas vezes às escuras, como disse Abacuque, ainda que a figueira não floresça. O nosso desejo é que a figueira florescesse. O nosso desejo era que houvesse o fruto na oliveira. O nosso desejo é que houvesse as uvas na videira. O nosso desejo era que os campos estivessem produzindo mantimento. O nosso desejo era que as ovelhas não fossem arrebatadas dos currais. Isso dentro do nosso contexto. Mas ainda que tudo isso venha ruir, tudo isso venha abaixo, nós precisamos adotar a postura: eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Independente do que você está vivendo, independente da circunstância pela qual você está passando, você pode se alegrar no Senhor. Você pode adorar ao Senhor. Você pode bendizer ao Senhor. Você pode perguntar: irmão, você não sabe o que eu estou passando? Eu não sei, mas Deus sabe.
E você pode glorificar a Deus no dia de hoje. Você pode adorar o Senhor, você pode se alegrar no Senhor, com lágrimas nos olhos, com o coração sangrando, com o coração partido. Você pode dizer, eu me alegrarei no Senhor. Quando você diz, eu me alegrarei no Senhor, apesar de estar tudo errado, apesar de no âmbito terreno estar tudo errado, você está dizendo, eu confio no Senhor. Esse caminho que o Senhor está me conduzindo agora e que está me doendo muito, vai redundar finalmente no meu eterno bem. Esse caminho difícil, árduo que eu estou tendo que percorrer, finalmente eu vou estar feliz. Muitas situações que eu passei na minha vida, irmãos, eu olhava e as pessoas me questionavam. Eles falavam assim, Rita, mas Deus te falou de que se trata? E eu falei, não, Deus não me falou. E eles perguntavam, mas você tem que determinar, você não pode aceitar isso na sua vida. E eu falei, não, esse é o caminho que Deus quer me conduzir. Deus está certo. Eu não estou compreendendo nada, está tudo errado, eu estou sofrendo, está difícil para mim, as portas estão fechadas, mas um dia eu vou olhar para trás e se eu puder contemplar os olhos do Senhor, eu vou dizer para Ele, Senhor, o Senhor tinha razão. Eu chorei, eu sofri, mas o Senhor estava certo. O Senhor estava certo. Olha que conclusão que nós vamos chegar. Nós vamos olhar para as nossas circunstâncias e falar, Deus, obrigada. Senhor, obrigada pelas lágrimas derramadas. Ó Deus, obrigada por aquelas noites sem dormir. Senhor, obrigada por aquela angústia que estava dentro do meu peito. Aquilo lá me levou para a tua vontade. Aquilo lá me atirou nos teus braços. Aquilo lá me aproximou de ti. Então nós vamos dizer para o Senhor, Senhor, eu me alegro por aquilo que o Senhor fez comigo. Aí, indo lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículos 17 e 18, ele fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas aquelas que não veem, se não veem, são eternas. Essa nossa leve e momentânea, é momentânea, leve, irmãos. Nós não chegamos a viver 70, 80 anos neste mundo, um pouco mais talvez, mas é leve se comparado com a eternidade. O que são 80 anos perto de uma eternidade, os anos que jamais se acabarão. Então, ainda que nós vivamos para passar por provações e por privações durante 80 anos de vida, nós teremos uma eternidade com o Senhor. E o apóstolo Paulo diz, produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Que o Senhor possa te ajudar nesse dia, que você entenda que os desígnios de Deus estão se cumprindo nas portas fechadas, nas situações difíceis, nas situações adversas. O plano de Deus caminha de forma linear e ascendente para que você se encontre dentro da eternidade. Aí você pergunta, qual é o objetivo disso? Eu quero dizer para você, em 2 Coríntios, capítulo número 5, o apóstolo Paulo diz assim, porque sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, temos um edifício, uma casa feita por mãos eternas nos céus. Então ele está falando assim, se esse tabernáculo que está aqui, ele vier a perecer, que esse tabernáculo somos nós, esse corpo, essa casa, essa casca que reveste a sua alma, que Deus te concedeu, se essa se desfizer e vai se desfazer, nós temos um tabernáculo no céu. E ele fala no versículo 2, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia estamos vestidos, não fomos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, esse corpo realmente está perecendo. E perecendo por quê? Por meio das tribulações, por meio das adversidades, por meio realmente das doenças, das aflições. E para quê? Para um propósito eterno, para que finalmente nós possamos glorificar a Deus. E Deus vai usar todas essas dificuldades para nos tornar mais humildes, para nos tornar mais mansos. Eu olho para trás e eu sei que eu não sou o que eu deveria ser. Eu gosto dessa frase de Martin Luther King. Eu não sou o que eu deveria ser. Eu não sou quem eu poderia ser ainda. Mas graças a Deus eu já não sou mais quem eu fui. Então, nessa trajetória de vida, Deus está trabalhando para nos levar para a eternidade. Por meio das tribulações, Deus está nos purificando como o ouro no fogo, para que nós possamos finalmente adorar a Deus por toda a eternidade. Então, se encurve humildemente ante os desígnios de Deus e aceite os desígnios de Deus com humildade,
porque vai redundar no seu eterno bem. Todas as tribulações que todos nós estamos passando, Deus está tratando conosco, nos transformando, para que finalmente nós possamos estar felizes e na companhia do Deus a quem servimos para sempre. Amém. Bom dia, igreja, graça e paz. Eu quero trazer uma breve meditação no texto do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 17 e 18, que está escrito assim: Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e ainda que as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, e não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Nesse texto, o profeta Abacuque traz um ensinamento não apenas para a nação de Israel, mas ele traz um ensinamento que serve para todos os tempos, para cada um de nós. Eu vejo nessa declaração do profeta Abacuque o que eu chamaria de submissão aos desígnios divinos, submissão aos desígnios de Deus.